Eu queria que um irmão abrisse a sua Bíblia em João capítulo 5, versículo 39, Evangelho de João capítulo 5, versículo 39. Alguém que for ficar em pé e ler bem alto. E outro que abrisse em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Que essa leitura fosse feita não somente como uma leitura, mas como uma reverência a esse texto que nós vamos meditar sobre ele hoje. Quem encontrou João 5, 39, que vai ler, fica em pé, por favor, leia em voz alta para todos nós ouvirmos essa mensagem. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Hebreus 4:12, quem será? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Que coisa boa a gente poder ouvir isso sobre do que nós estamos falando, do que esse texto está falando. Ele está falando da palavra de Deus, está falando da palavra do Senhor. Ele está falando desse livro, do livro da lei, da palavra que Ele deixou para nós. Por que eu tenho esses dias pensado sobre trazer essa palavra para nós, para o nosso coração? Nós temos visto, ouvido em muitos lugares, muitas palavras, muitas pessoas que buscam em vários lugares, em várias situações, respostas para as suas questões, para os seus questionamentos. Alguns deles até muito válido, quando nós buscamos na revelação do Espírito Santo, quando nós buscamos na oração, mas nós encontramos a palavra de Deus e nesses dois textos ele exalta a palavra de Deus e nos deixa muito claro a respeito daquilo que a palavra de Deus representa para nós, para o povo de Deus. Imagina nós, quando o povo de Deus, o povo de Israel, lá com a Torá, com o Pentateuco, com os primeiros livros, meditando sobre a palavra, sobre o livro dessa lei, que dava direção, que dava revelação, que dava visão para aquilo que eles precisavam. Viemos a partir de Cristo, o Novo Testamento, as revelações através dos evangelhos, dos profetas, e chegamos até a Reforma Protestante através de Martinho Lutero, quando trouxe a revelação de talvez um evangelho que estava sendo escondido do povo, dos gentios, escondido a própria igreja, a própria religião, escondendo uma verdade, não só uma verdade, mas algo que traz para nós a revelação do Espírito Santo, e maior ainda, é uma palavra como o Senhor diz a nós, que aqueles que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, para aqueles que o buscam. Como que nós vamos buscar a presença de Deus e entender e conhecer mais desse Deus, se nós não abrirmos a palavra, não entendermos através dela? E hoje eu trago aqui a revelação, principalmente quando Martinho Lutero colocou lá 5 frases em latim, que sintetizam aí os principais pilares da teologia da Reforma, que é sola Escritura, ou seja, somente a Escritura. A Bíblia é a única fonte de autoridade para a fé e a prática cristã. Ela está na Reforma Protestante, ela está na nossa direção, no nosso catecismo, que é a Confissão de Fé do Westminster. Sola fide, que é somente a fé, a salvação obtida pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras humanas. Sola gratia, somente a graça, a salvação é um presente de Deus, um favor imerecido. Solos Cristo, somente Cristo, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. E só lhe deu glória, somente a Deus a glória, toda a glória por nossa salvação e vida pertence a Deus, que nós cantamos agora há pouco, a última canção. Tu és digno de tudo. Então, quando nós vemos nessa revelação dessas 5 frases em latim, trazendo os pilares da teologia da Reforma, que nos
baliza, que nos dá a direção para a nossa caminhada. Se nós ficássemos somente com essas 5 frases, nós já teríamos razão suficiente para vivermos o nosso evangelho em uma vida com Deus de obediência, de temor e de respeito pela palavra, entendendo que é muito simples caminhar com Deus. E eu, nesse período em que eu estou aí estudando, fazendo teologia, a gente fica, principalmente nesse último módulo agora, que eu estou fazendo filosofia, a gente fica perguntando para nós mesmos, Nós vamos para tantos lugares para entender com relação à palavra, nós pegamos tantos teólogos, tantos filósofos, tantos estudiosos da palavra, e nos mostra tantas direções, e de repente a gente volta para um lugar só, que é a palavra de Deus, que é aqui. Aqui se resume tudo para nós. Porque se nós formos olhar também aqui, sola fide, somente a fé está aqui. Se nós formos encontrar sola gratia, somente a graça, também está aqui. Se nós, solos Christus, somente Cristo, também está aqui. E sola Deo glória, somente glória a Deus, também está aqui. Resumindo, essa palavra, esse ensinamento, essa revelação de Deus para nós, que é a palavra dele, contém para nós tudo aquilo que nós precisamos para viver. Tudo aquilo que é necessário de alimento para a nossa vida, para a nossa alma. E mais ainda, para levarmos para as outras pessoas, está aqui. E eu fico imaginando quantas canções que nós cantamos, que basicamente, cantamos a palavra de Deus. E Davi, ele nos ensinou nos salmos, cantarmos os salmos, a palavra de Deus. Então aqui revela tudo para nós. Eu não estou dizendo que as outras coisas é pecado ou não podemos fazer. Não, de hipótese alguma. Mas o que eu gostaria de trazer para que nós meditássemos sobre isso hoje, olhando para uma geral na nossa vida, lá fora, mais longe o possível, quanto mais longe melhor. Esses dias eu estava assistindo, mais uma vez, agora está meio que popularizando a ida à Lua, ou enfim, ao espaço sideral, aos planetas. E esses dias eu estava indo até em uma nave, em uma viagem espacial, até pessoas normais, pessoas famosas. E eu fiquei observando e falando, puxa vida, essa pessoa confia nessa nave. Eu acho complicado confiar até um voo de avião. A pessoa entra numa nave e vai embora. Os outros lá que confiam em um submarino que vai a alta profundidade. As pessoas confiam. E dizem, olha, eu vou lá e entro naquele submarino, ou entro nessa nave para visitar o espaço sideral. E agora vamos trazer para nós aqui. Nós estamos aqui dentro de um templo, um lugar com paredes, com um teto, com gesso. Esses dias caiu um pedaço ali. Ainda bem que não caiu na cabeça de ninguém. Mas nós acreditamos que o teto não vai cair na nossa cabeça. Nós acreditamos que alguém, um engenheiro, um profissional, um pedreiro, alguém que entende do assunto, construiu um prédio que nós podemos ficar embaixo dele, nós não vamos molhar, ele não vai cair na nossa cabeça e a nossa família está protegida. Se você imaginasse que o teto cairia aqui, Tola, você traria o Bruno aqui? Não. Mas ele confia que o teto não vai cair. Mas isso aqui é feito por homens. E na nossa caminhada, se nós montamos em uma bicicleta para andar, nós confiamos que ela não vai quebrar, que ela vai andar. Nós pegamos um carro para fazer uma grande viagem, nós confiamos que nós vamos chegar ao destino com aquele carro que foi feito por homens. Nós compramos um alimento no mercado, ou na padaria, ou no açougue, em qualquer lugar, nós compramos aquele alimento e nós vamos nos alimentar daquele alimento, porque nós acreditamos que não tem veneno nele, ou que não vai nos matar aquele alimento, porque nós confiamos que os homens não vão fazer isso. É muito interessante, eu gostaria de trazer nessa meditação para nós, por causa disso, nós confiamos, nós acreditamos no homem, no ser humano, naquilo que nos é oferecido.
Nós acreditamos que nós vamos sair e vamos chegar na nossa casa, que nenhuma bomba vai cair aqui, e nós confiamos que é assim, que está tudo sob controle. Mas às vezes quando nós deparamos com a palavra de Deus, quando nós falamos dela para as pessoas, ou quando nós mesmos às vezes nos encontramos em situações que ficamos duvidando, ou mesmo faltando fé, faltando confiança naquilo que nos é prometido aqui. Ou às vezes não é nem uma questão de não confiança, mas é uma questão de nós banalizarmos isso. Quando o Senhor diz para nós que Ele está voltando, e é aqui na palavra que Ele está dizendo para nós, nós vivemos o nosso dia como se isso não fosse acontecer, como se isso não fosse uma realidade na nossa vida. O texto de Salmo, capítulo 1, já no primeiro, ali no capítulo 1 de Salmo, ele vai dizer assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, está na Bíblia. E nela, na sua lei, medita de dia e de noite. Aí vai dizer, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Nós vamos vendo tantas promessas para aqueles que confiam, para aqueles que meditam na palavra, para nós que cremos que aqui está a nossa única regra de fé e prática. E eu fico muito triste quando nós ouvimos e estamos vendo aí muito latente isso, religiões cristãs que dizem, não, a Bíblia ela é uma forma, sabe, tratando essa palavra, dessa única regra de fé e prática, como apenas uma a mais. Ou seja, nós podemos também confiar naquilo que o homem diz. E eu me lembrei quando eu era criança, né, muitos de nós, talvez a grande maioria aqui, já fez aquela brincadeira do telefone sem fio, né? A grande maioria aqui já brincou, telefone sem fio. E a gente, quando era jovem, fazia aquelas rodas enormes assim, com o telefone sem fio. Aí falavam a palavra que quando ela chegava no último aqui, meu irmão, era a coisa mais engraçada. Na verdade, no terceiro ou quarto para frente ali, já não era a mesma coisa mais. Mas a gente prefere ouvir aqueles que vão passando e falando, do que dizer, Senhor, aqui está a minha regra de fé e prática. Por mais que as 5 solas, por mais que essas 5 frases que nos diz o caminho para nós seguirmos, mas todas elas se resumem aqui nessa palavra. E é por isso que lá na primeira sola está dizendo, só a Escritura, somente a Escritura, somente a palavra de Deus. E é por isso que nós entendemos hoje que as religiões do passado escondiam ela. E aqui ela foi escrita em latim, para que todos pudessem entender e compreender que nós não podemos mais correr dessa palavra. É aqui que está a nossa direção, é aqui que está a revelação de Deus para nós. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E a pergunta é, aonde buscamos conselhos, sabedoria, direção, avivamento? Nós estamos falando muito sobre avivamento no meio da igreja, na nossa caminhada, estamos falando muito sobre isso. E às vezes a gente entende, mais uma vez, irmãos, não fecha aqui os ouvidos para isso não estou falando que está errado. Mas quantas e quantas vezes, eu que nasci no lar evangélico, e muitos aqui também, nós buscamos avivamentos em várias situações. Era num grande movimento, era num grande show gospel, era numa igreja que estava... E tudo isso nós vimos passar. Inclusive os grandes avivamentos da nossa história, o maior deles da nossa época, da nossa era, é a Rua Azusa, nos Estados Unidos. A Rua Azusa mais conhecida, lá a história diz que lá na Rua Azusa era uma casa onde pessoas começaram a orar e o Espírito Santo começou a habitar de uma forma tão sobrenatural que as pessoas que passavam pela calçada caíam. Isso não é só uma história não, está registrado. A Rua Azusa é famosa,
né, aqueles que querem, que vão para os Estados Unidos e que conhecem essa história, querem ir lá para ver. As pessoas iam passando na calçada na hora do almoço, caía de tanto mover do Espírito Santo. Ali era um mover. Outros lugares aconteceram também, a busca pelo avivamento, mas tudo isso passou. E é muito interessante, eu fiquei hoje meditando sobre isso, falando, meu Deus, quanto eu participei também. Está errado? Não, não está errado. Na época daquele movimento do Oficina G3, né, Eduardo? Quem mais? Resgate, enfim, a juventude ia. Não, porque aqui é o movimento, aqui vai acontecer o avivamento. A grande maioria já passou, já envelheceu. E eu fico pensando, tudo foi muito bom, tudo foi maravilhoso. Hoje nós vemos os grandes movimentos porque vai acontecer e os apóstolos agora vão tal, e a gente vai vendo esses movimentos acontecerem. Eu estou dizendo que é mal? Não, não é mal, são os acontecimentos. Mas quem já passou e já viveu, sabe que tudo isso vai passar. Mas uma coisa não passa e nunca passou e não vai passar, desde a antiguidade, desde o Antigo Testamento, é a revelação daquilo que Deus nos traz nessa palavra. E eu quero nos despertar para essa palavra, irmãos, porque se nós estamos lendo essa palavra e não acontece em nós uma ação do Espírito Santo, se nós estamos lendo a palavra e não sentimos o poder de Deus, alguma coisa está errada. Eu te garanto isso, alguma coisa está errada. Nós precisamos começar a ler a Bíblia e começar a sentir uma alegria, um mover de Deus em nós. E só para nós encerrarmos, falamos ainda, né, de sentir essa unção através da leitura da palavra. E esses períodos de modismo que nós vivemos, essas ondas que aconteceram, e eu vivi a grande maioria delas, porque nasci num lar evangélico, me criei e fui vindo desse jeito, e os grandes movimentos. A gente fala hoje até os movimentos dos retiros, dos acampamentos, é aquilo que está mais próximo de nós, né? Vamos para o acampamento, e quando vem do acampamento, meu Deus, quanta promessa daquilo que nós vamos vivendo daqui para frente, e daqui a pouco passa o modismo do acampamento. Aí a gente entra de novo naquela mesma. Aí o Senhor fala, vai lá para a minha palavra, lá tudo será renovado. E eu quero deixar para a gente encerrar, Ezequiel capítulo 3, ainda ressaltando essa maravilha que é a palavra de Deus, para a gente poder finalizar com esse texto que o Senhor nos traz. Ezequiel no capítulo 3, eu vou narrar para vocês, ele diz assim, e ele me disse mais, filho do homem, come tudo quanto está nesse livro, depois vai pregar a nação de Israel. Então eu abri a boca, e ele me deu o rolo para comer. O rolo é a Bíblia. Ele era em pergaminho, era um rolo, lá chamava de rolo, hoje é Bíblia. Para nós aqui é fácil, porque é para imprimir, mas naquela época era um rolo. A visão era essa, a Bíblia, na visão deles, naquela época era um rolo. Escrevia, dobrava, enfim, era o pergaminho. E acrescentou, filho do homem, alimenta-te desse livro que eu estou te dando, e enche o seu estômago com ele. Em seguida eu o comi. E eis que o seu paladar em minha boca era o que está dizendo? Era doce como favo de mel. Olha que coisa linda. O que a palavra de Deus está dizendo? Eis que o seu paladar em minha boca era doce como favo de mel. Logo depois ele me ordenou, filho do homem, vai agora mesmo à nação de Israel e prega-lhes a minha palavra. Afinal, não está sendo enviada a um povo estrangeiro de fala incompreensível e língua difícil de se entender, mas sim a casa de Israel. Também não irás a muitos povos que falam outra língua e complicada, cujas palavras não possa compreender. Se eu te enviasse a esses, com toda certeza te daria muito mais atenção e te ouviria. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porquanto estão dispostos a me escutar, porque não estão dispostos a me escutar, porque toda a nação de Israel está endurecida e obstinada em seu entendimento. Contudo, eu tornarei a ti tão inflexível, rigoroso e teimoso quanto eles.
Eis que faço a tua testa tão forte quanto o diamante, e mais resistente que a rocha mais dura. Assim não temas, nem fiques apavorado diante deles, ainda que de fato seja uma nação rebelde. Eu continuo dizendo: filho do homem, guarda no teu coração todas as palavras que te direi, ouve-as atentamente. Vai encontrar-te com os desterrados e cativos, com a tua própria gente. Tu lhes pregarás e lhes anunciarás: assim diz o Senhor, o soberano Deus, quer ouça, quer deixem de ouvir. Então o Espírito me conduziu, e ouvi de trás de mim uma voz poderosa que exclamava: que a glória do Senhor, o Senhor seja louvado em sua habitação. E ouvi o grande ruído das asas dos seres viventes, roçando uma nas outras, e atrás deles um forte barulho das rodas ao lado deles, e ao som de um estrondo impressionante. Dá para continuar lendo aqui, você pode ler em casa. Amados, quando o Senhor, e por isso que eu estou falando da Bíblia, da palavra de Deus, quando nós lemos ela, aqui ele está falando para o profeta: ó, eu vou colocar a palavra propriamente dita na sua boca e no seu estômago, mas depois eu vou encher você com o Espírito. E eu lhe ouvia estrondos, imagina, sabe, coisas maravilhosas, as asas dos anjos, dos querubins, batendo uma na outra, estrondos, voz como de trovão em volta dele. É assim para conosco. Por isso que quando nós lemos a palavra de Deus, ela não pode ser para nós apenas uma palavra. Ela precisa ser algo que traz alegria para o nosso coração. Porque quando o Senhor nos dá a palavra, Ele também nos dá o Espírito Santo para entendermos o que Ele quer falar conosco. Amém, igreja?